Olá, turma do quinto ano. Nossa aula de hoje será sobre linguagem formal e informal, certo? Inicialmente, eu vou começar falando o significado da palavra formal, porque aí tudo fica mais fácil, né? Formal, segundo o dicionário, é aquilo que atende às normas e leis vigentes, certo? Por exemplo, constatou-se o crescimento do emprego formal no interior. Então, o que é um emprego formal? Um emprego formal é aquele emprego que segue todas as regras. Por exemplo, a pessoa trabalha com carteira assinada, ela recebe os direitos trabalhistas, entendeu? Então, por exemplo, se você tem que vestir uma roupa formal para uma ocasião formal, você tem que vestir uma roupa mais séria, né? Aquela, por exemplo, uma roupa de formatura. Para ir a uma formatura, você precisa vestir uma roupa adequada para a formatura, certo? E se você for fazer um passeio no shopping, você precisa usar uma roupa mais informal, uma roupa mais descontraída, por exemplo, certo? Então é tudo uma questão de adequação. Do mesmo jeito, é a linguagem, certo? Nós podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem vamos falar e com qual objetivo. Por exemplo, eu não posso chegar na frente do médico e começar a falar de qualquer jeito, por exemplo. Uma pessoa que vai falar com o juiz não pode chegar na frente do juiz e começar a falar de um jeito despreocupado, ele tem que falar de um jeito mais formal, certo? Entretanto, quando vocês vão conversar com seus amigos, vocês não precisam ser formais, porque vocês têm intimidade, então vocês podem ser informais, podem falar gírias, né? Podem ser mais espontâneos, né? Porque vocês têm intimidade. Entretanto, quando nós falamos com uma pessoa no meio da rua para perguntar, pedir uma opinião, vocês são educados e formais, certo? Vocês entenderam, né? Que é tudo uma questão de adequação. Nós podemos falar de um jeito formal ou de um jeito informal, depende da situação, do contexto em que a conversa acontece. Então, quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, nós dizemos que ela é formal. E quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, nós dizemos que ela é informal, certo? Então, linguagem séria, formal. Linguagem descontraída, informal. A norma padrão, ela é a regra caracterizada por ser modelo para outras regras, certo? Então, norma padrão nós podemos entender como regra. Regra gramatical. A familiaridade entre os interlocutores, que são as pessoas que estão falando, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Algumas ocasiões pedem uma linguagem mais séria, outras uma linguagem mais descontraída, como eu falei anteriormente. E em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características de linguagem formal quanto da linguagem informal, certo? Se em um texto a linguagem é mais formal, então nós dizemos que é uma linguagem predominantemente formal. E se em outro texto a linguagem utilizada é mais informal do que formal, nós dizemos que é uma linguagem predominantemente informal, ok? Naquele texto sobre relato de viagem, o autor ele usa tanto linguagem formal quanto informal. Aí na página 26 do livro de vocês, nós temos a seguinte situação. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisava enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Então, no primeiro bilhete, ele escreveu em uma linguagem formal. Colocou assim: bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do quinto ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje, levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Certo? Vocês podem ver que é uma linguagem formal, porque ele está se comunicando com a escola do filho dele.
Mas aí no bilhete 2, ele colocou o exemplo. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Então, vocês podem ver que ele fala em uma linguagem descontraída, que não é adequada para se comunicar com a escola do filho. Inclusive, ele usa o quê? Abreviaturas, que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Como aqui em Beleza. Deixa eu ver outra aqui. Quando, que ele usa a palavra abreviada. Então, essa não é uma situação em que ele deveria mandar um bilhete assim, descontraído, informal, porque ele está se comunicando para avisar sobre a doença do filho à escola, né? A instituição escolar em que o filho estuda. Então, o mais adequado seria o bilhete número 1, em que ele é mais formal. E aqui nesse segundo bilhete, vocês viram que ele usou gírias, certo? O que são gírias? Que vocês usam? Eu também, todo mundo usa gírias. São palavras ou expressões informais criadas por grupo de pessoas com características em comum. Então, os surfistas são um grupo de pessoas que possuem características em comum. Os skatistas, pescadores, certo? Eles criam essas palavras, né, que possuem significado quando estão em um contexto, certo? Com o tempo, as gírias elas podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Então, essas gírias elas surgem primeiro nesses grupos e depois elas se espalham e todo mundo começa a usar. Por exemplo, no bilhete 2, o pai de Carlinhos usou gírias como zicado, sem chance e galera, certo? No exemplo aí do livro tem uns quadrinhos. É importante vocês perceberem que as gírias, elas representam uma época, por exemplo. Tem aqui esse quadrinho com os senhores caminhando e ele fala: antigamente os cantores eram supimpas, hoje em dia muitos são de Araque. Vocês sabem o que significa supimpa e Araque? Dá pra gente saber pelo contexto, mas essas gírias elas não são mais usadas, assim como a gente vê as gírias de hoje em dia, né? Aí abaixo tem: e aí, pronto para um rolê de bike? Nós sabemos o que é rolê, mas supimpa. E aqui os skatistas falando: essa mina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras. E os surfistas têm de ser casca grossa para surfar naquele pico. Então, rolê de bike nós sabemos que é passear de bicicleta. Supimpa significa muito bom. E Araque significa falso, sem valor, certo? Casca grossa, naquele contexto, significa um surfista experiente que não tem medo. Pico significa um lugar. A mina tem base significa a menina anda bem de skate. E apavorando é que ela está impressionando com as manobras, certo? Então vocês podem perceber que essas palavras elas mudam de significado devido ao contexto em que estão sendo usadas, né? Porque, por exemplo, casca grossa, a gente dá para entender o quê? Uma tartaruga tem a casca grossa, ou seja, a gente dá para entender que a casca dela é grossa, mas aqui nesse contexto significa que o surfista que eles estão falando é experiente, entendeu? Então, nós temos que saber que essas gírias elas devem ser usadas em momentos informais, certo? Em momentos descontraídos, em que vocês estão conversando com seus amigos, com pessoas às quais vocês têm intimidade. Não em momentos formais, por exemplo, falar com gírias com os professores, colocar em redação, não pode, certo? É isso, a aula de hoje. E espero que vocês utilizem linguagem formal quando precisarem ser formais e linguagens informais quando precisarem ser informais. Um abraço e até a próxima aula.